Existem mais de 700 mil pessoas na América que se identificam como satanistas. Muitos de seus membros pertencem ao Templo Satânico, um lugar real em Massachusetts que transformou o diabo no símbolo máximo de resistência. Mas no que os satanistas realmente acreditam? É uma religião, um movimento anticultura ou é um culto? E agora eu tô prestes a entrar diretamente no coração da besta, o Templo Satânico. E para ter acesso, vou me encontrar com Zandora, que se identifica como uma bruxa satânica. Lavei. Olá, Olá. tudo bem? Sim, e você? Muito prazer. Prazer é meu. Se importa de mostrar sua casa? Vamos nessa. Ah, legal. Agora estamos na sala de estar. The Devil. Aqui eu tentei decorar com esse tipo de estética mais monocromática, com as cores vinho e preto. Ficou maravilhoso. Mas todo satânico tem que gostar de vermelho e preto, mano. Na onde que surgiu isso daí? Então, esse Anton LaVey, pelo que eu Será que, tipo, é obrigatório, mano? A pessoa ser satânica, ela gostar de preto e vermelho? pesquisei, ele é o fundador da Igreja Satânica. Eu sei, tipo assim, eu sei que as cores têm significado, né? Cada cor tem um propósito, tem um significado, né? Um sentido dela, mas vermelho e preto, mano, é muito sem graça. Sim, ele é o fundador da Igreja de Satanás. Ela foi fundada em 1966 em São Francisco, na Califórnia. E a Bíblia Satânica foi publicada em 1969 e, basicamente, é o livro que todos leem ao se tornarem satanistas. Ela então estabelece as bases para o satanismo, e, basicamente, o satanismo é sobre o autoempoderamento. E sim, é chamado de Satã porque Satã representa o desejo carnal. Ele representa o rebelde. Nós abraçamos a sexualidade e nós abraçamos a sensualidade. Isso aí que ela tá falando é real. O significado dele o sentido dele é a matéria, é tudo que provém dela. E nós também abraçamos o humanismo. Nós temos muita empatia com as outras pessoas e somos pessoas muito sensíveis, mas, no entanto, se você me atacar, Eu vou te atacar também. vou te atacar também. É. A palavra Satanás assusta. Quando falamos salve Satanás, queremos dizer saúde a si mesmo. Mas isso depende muito da concepção, né, mano? De crença e de ponto de vista de ser humano para ser humano. O próprio, a própria palavra Satã, mano, ela é complexa eu explicar, mas ela é multi, sabe? Tipo, como que eu vou explicar para vocês entenderem? Ela pode representar várias coisas, sabe? Ela pode representar matéria, ela pode representar um Deus positivo ou um Deus negativo, dependendo da sua concepção do que é positivo e negativo. Zandor é o nome do meio do Anton. É daí que vem o seu nome? Quando comecei a trabalhar com modelagem fetichista, tive que pensar em um nome artístico, e foi aí que inventei a Zandora. E qual é a sua É muito difícil eu explicar, velho. Eu tenho entendimento, mas eu não consigo explicar de forma clara, sabe? relação com ele? Eu fui casada com o neto dele, o Stanton, mas eu já era Zandora e satanista antes de conhecer o neto dele. Interessante. E esse aqui é o meu quarto. Seja bem-vindo, ou O satanismo, acho que em si, ele existe bem antes desse cara ter criado. Desde o início dos tempos já existia. sejam bem-vindos. Essa aqui é a minha vassoura, e ela é muito especial para mim. Minha amiga, minha melhor amiga, Christine. Oi, Christine. É engraçado o satanista, mano, que eles usam a cruz invertida. Só que a cruz invertida, mano, ela não tem nem a ver, na verdade, com o satanismo, a cruz invertida. Ela tem mais a ver com uma pessoa que foi crucificada ao inverso para não ser comparado a Jesus Cristo, mano. Ela faz essas vassouras com sua cooperativa de bruxas. É algo muito simbólico para mim. É literalmente da natureza. Qual que seria a diferença do anticristo, ser anticristo e ser satanista? Tem uma diferença, né, mano? Porque a simbologia deles, mano, da cruz é invertida, mano, não faz muito sentido, pelo menos pra mim. Feito por uma bruxa para outra bruxa, e acho isso muito especial. Mas é muito frágil para voar. E aqui pela janela, como podem ver, meu quintal é um cemitério. A senhora idosa, que é a proprietária daqui, disse: "Você sabe, preciso ser honesta com você.
Há um cemitério bem na frente da casa, no quintal da frente, e isso tem afastado as pessoas. E eu Ela nem liga. tava, tipo, no telefone falando: Isso! Sempre adorei cemitérios. Em todos os lugares que vou, sempre visito um cemitério. Eu não sei porquê, mas é algo relaxante pra mim. Ah, ela é que nem eu. Eu sinto isso também, mano. Sinto isso. Eu, tipo assim, eu não tenho costume de ficar indo frequentemente. Eu não tenho costume de ir, né? Mas eu já passei por momentos, mano, na minha infância, na adolescência, que eu tive que ir. E eu sinto a mesma sensação que ela tá falando aí. Pra mim, eu acho que é algo bom. Eu não vejo de forma negativa, sabe? Eu vejo de forma positiva. Eu gosto de olhar os sobrenomes das pessoas. Eu não encaro a morte como algo ruim que as pessoas veem, que as pessoas acham que é algo ruim. Não, mano. Olhar as histórias em suas Eu lápides, acho que o ruim mesmo é viver a vida, velho. Nesse mundo, sabe? meio que celebrar quem eles eram, mesmo que eu não os conhecesse. É, Tentei também. procurar sobre algumas dessas pessoas, mas não achei nada. Eu meio que pesquiso pessoas em túmulos, em cemitérios e lápides o tempo todo. Não, aí é insano, é insano. Você me disse que não amaldiçoa ninguém há muito tempo. Eu gosto muito da representação, sabe? Muito da representação e do sentido disso, tipo, e da sensação. Mas agora pesquisar o nome da pessoa, não, aí não. E essa ideia de você amaldiçoar alguém era interessante pra mim. Como você amaldiçoa? Tipo, eu não gostaria de ser a pessoa que tá sendo amaldiçoada. Exato. Então, tipo, às vezes as maldições podem ser na forma de rituais, mas às vezes podem ser apenas uma forma de manifestação. Chamo de manifestação em ação. Mas na maior parte do tempo, eu faço rituais de compaixão. Isso é bom. Sim, E como são? muitas pessoas estão familiarizadas com o cristianismo, certo? Se você é cristão e reza por alguém, você está colocando essa energia neles, eles melhoram e você comemora, ah, que bom por Jesus. E é a mesma coisa, sabe? Quando faço meu ritual de compaixão. Eu tenho que saber exatamente qual é a minha intenção, que tipo de energia eu quero levar para essa pessoa e que tipo de riqueza eu quero levar para ela. E então eu jogo isso para o ar e direciono toda essa energia em direção a essas pessoas. Tem sido bem interessante aprender sobre Zandora e suas crenças, mas agora ela vai me levar ao centro de Beverly para me ensinar mais sobre a história da bruxaria em Massachusetts. Mano, eu ando muito entre o gnosticismo e o luciferianismo. Eu ando meio entre os dois, sabe? Eu tenho uma crença bem antes de eu conhecer o gnosticismo, eu já tinha essa mente gnóstica, sabe? Então, na visão de crença, mano, de acreditar, é gnóstica. Mas eu levo o luciferianismo como algo no sentido material do mundo, sabe? Alguém por acaso já pediu para você colocá-los em contato com o diabo? Sim, me pedem o tempo todo Eu vivo entre, eu penso entre os dois lados. pela internet. E eu não posso fazer isso, sabe? Tipo, esse não é o lema do Sim. satanismo que eu quero promover. Mesmo que aqui seja ruim, o mundo seja ruim, tem pontos, tem lados positivos disso também, sabe? E tem que encarar a realidade disso. Entende? Aqui tem uma igreja, e ali tem uma igreja. E bem, logo É ali mesmo. tem outra igreja. Estamos em uma terra de igrejas. Verdade. Tem todas essas igrejas ao redor e eles acreditam que o diabo é tipo pecado e mal. Eu tive amigos que não perceberam que eu era satanista. Porque, tipo, não é algo que eu simplesmente ia dizer do nada, tipo, ei, Mas o que seria o pecado? O pecado, ela veio do catolicismo, né, mano? A ideia da representação do pecado, do mal. Eu acho que ela veio, se eu não me engano, veio do catolicismo. sou Zandora e sou satanista, sabe? Mas eventualmente eles Quem é teólogo, quem é estudioso aí, depois me fala sobre isso daí. descobriram e simplesmente deixaram de ser meus amigos. Ah, é? Mas com base nos meus estudos, eu sei que isso veio do catolicismo. E, tipo, eu sou uma boa pessoa. Por que você iria querer mesmo. deixar de ser meu amigo por causa do que eu acredito? Pois é. Eles acreditavam no cristianismo e eu tava de boa com isso. Mas é a vida, sabe? Talvez eles não fossem meus amigos de verdade. Ai, eu adoro tanto isso. E eu adoro como eles têm as histórias. Deixa eu tentar ler esse aqui. Aqui jaz o corpo do Reverend e Joel Hale. Esse é o John Hale. Esse é o cara que estava, tipo, Conhece ele? com o cara do julgamento das bruxas. O quê? Que coincidência. Fala sério. Sim. Que loucura que nós vimos isso aqui. Eu não tinha visto isso ainda e eu tava querendo vir aqui. Nossa. Nós paramos aleatoriamente num cemitério qualquer e encontramos isso. Nossa! A esposa dele foi acusada de bruxaria. Ele perseguiu as bruxas naquela época e foi ele quem retirou sua declaração dizendo:
Tudo isso de caça às bruxas foi histeria. Não deveríamos ter acreditado nessas histórias. Isso tá errado. Mas só fez isso porque aconteceu com a mulher dele. Isso é bizarro. Era considerada bruxa porque elas tinham tradições diferentes, só por causa disso. Tinha tradições diferentes, fazia, sei lá, criava um medicamento, era taxado como bruxa. História maluca, né? E olha Isso. que esse é o primeiro túmulo que visitamos, né? E veja só A grande maioria foi sacrificada sem sentido nenhum, mano. isso. Fiquei tipo, olha isso. E tem umas 100 lápides por aqui. Uau! Em 1692, em Massachusetts, centenas de mulheres foram acusadas de bruxaria. Vizinhos se voltaram uns contra os outros, o medo se espalhou rapidamente e 20 pessoas foram Isso daí se chama histeria pública e religião. Ela acaba fazendo isso com as pessoas, torna as pessoas fanáticas, velho. Nada contra a crença, mas assim, tem lados positivos, tem lado negativo. O lado negativo da religião é que ela torna a pessoa fanática. Tem um monte de gente que é fanática religiosa. Acaba julgando a pessoa, discriminando a pessoa, porque ela tem uma concepção, uma forma diferente de ver o mundo, mano. E de crença, e de acreditar em um ser supremo, num mundo espiritual diferente da dela. enforcadas, esmagadas ou abandonadas na prisão. Esse episódio continua sendo um dos pânicos morais mais infames da história americana. Aí. Para saber mais, vamos encontrar um dos amigos de Zandora, um satanista chamado Adam. Tabitha, a mulher que foi trazida aqui pelo dono dessa casa, foi a mulher que as duas crianças acusaram de ser uma bruxa, e então foi aqui que tudo começou. Você é uma bruxa satânica. Quais os outros tipos de bruxas? Tem milhares de tipos diferentes de bruxas. Entendi. Então existem magia branca, a magia cinza e a magia do mal, certo? E essas são as 3 principais bases da magia. E tipo, qualquer uma pode se declarar uma bruxa satânica? Acho que qualquer uma pode Ah, sim. simplesmente dizer que é uma bruxa, sabe? Eu me esforcei muito para ser uma bruxa, antes de tudo, entende? Eu realmente sinto que nasci uma bruxa e morrerei sendo uma bruxa. Aos 13 anos, comecei a ler sobre ocultismo e coisas do tipo. E Eu gosto também. Eu gosto também. Que nem eu tinha falado, hoje em dia eu tô meio por fora, sabe? Porque tem várias coisas que você tem que fazer e aí você acaba saindo daquele foco. Porque eu acabo me interessando por muitas coisas, sabe? Então, muita informação acaba torrando seu cérebro. E então comecei a desenvolver isso ao longo da minha vida. E assim, eu uso magia prática todos os dias e uso manifestação para realmente tudo que faço na minha vida. Como se sente aqui? Eu me sinto muito bem. É muito poderoso ouvir o que a Zandora Eu acho que comigo é mais por informação mesmo, tem informação, sabe? Mais por curiosidade. Eu gosto muito disso por curiosidade, por informação, não por praticar, sabe? acabou de dizer, porque ela está absolutamente certa sobre a bruxaria e o satanismo, que na Eu vejo muito na questão filosófica o luciferianismo, né? verdade tem a ver com o que funciona para você e de como isso ajuda outras pessoas no processo. O satanismo não é sobre matar coisas ou machucar pessoas, sabe? Vou te interromper agora. É um equívoco pensar que é sobre morte, beber sangue e matar pessoas. Isso mesmo. Tipo, mas é isso que as pessoas pensam. Por causa dos filmes. Sim, isso é o que Hollywood faz. E tava pensando, deve ser um trabalhão, tipo, ir a algum lugar aleatório sozinho e tentar explicar isso pra alguém. É mesmo. Eles dirão, você deve estar zoando, ou algo do tipo. Sim, tem A muita mídia coisa. tradicional gosta de criar essa imagem, sabe? Sim, Essa coisa teatral. verdade. Eles pensam, eles são adoradores do diabo, vamos seguir em frente e criar uma coisa bem exagerada, então, pra que pareça. Mas eles mesmo fazem isso, coloca bagulho com chifre. Não tem nada a ver, mano. Bagulho com chifre, velho. Isso daí veio do catolicismo também. O catolicismo que fez isso. Que são pessoas terríveis que vão fazer isso, mas, no entanto, No judaísmo, na Torá, não fala sobre isso. Não fala sobre Lúcifer representando essa forma caricata do demônio com chifre e vermelho. Não tem nada a ver. são pessoas por trás de algo que é tão positivo e não tem nada a ver com isso que mostram. E qual é a crença central? É tipo uma crença anti-sociedade? É anti-religião? É tipo o que, assim? O satanismo em si é uma para-religião, o que significa que é uma alternativa à religião. E com isso, há um estilo de vida satanista que acredita na base central do satanismo. Muitas pessoas chamam isso de religião por causa da igreja de Satã, o templo satânico. Então isso tem estado lá para mim todos os dias na minha vida. Então, para mim, eu consideraria Existem isso... orações? No judaísmo, acendemos velas para o Shabat? Tem algo assim no satanismo? Sim, temos rituais, com certeza. Temos sim. Temos 3 tipos principais de rituais no satanismo laveiano: a luxúria, a compaixão e a destruição.
Você verá isso como temas muito teatrais. Tá, entendi. Mas a razão pela qual eles são teatrais é porque, assim, para uma maldição ou um ritual de compaixão funcionar, todo mundo tem que estar no mesmo nível de energia, entende? E então é importante ter essa teatralidade. Adicionar essa parte a tudo isso faz com que a energia desse ritual seja maior, entendeu? Torna ele mais forte. Mas claro que você pode fazer um ritual. Se for parar pra analisar, a maioria de todos é com base na energia, né, mano? No satanismo, religião de matriz africana, até o judaísmo, entre outras falam sobre essa parada de energia, né, mano? De atração. Sem necessariamente acender uma vela. E isso seria mais como uma manifestação. Antes de vir para Massachusetts, eu não fazia ideia do que era o satanismo. Mas com Zandora Pode notar, tudo tem uma representação, simbolismo. como minha guia, agora entendo que a maioria dos satanistas são ateus, o que significa que eles não acreditam em nada sobrenatural. São mais artistas ou ativistas do que adoradores do diabo. Mal posso esperar para conhecer os fiéis do templo satânico, mas não podemos ir embora sem visitar o Como que uma pessoa não acredita, né, mano, em um ser, velho? Ele acha que ele veio do nada, do nada. famoso cemitério. Tem aqui nesse cemitério que o Sr. Giles foi vítima da histeria das caças às bruxas de Salem. E ele foi esmagado até a morte. Mas quando você diz assombrado, tipo, você acha que é assombrado? Sente algo diferente aqui? Isso de assombrado é o que as pessoas dizem porque naquela época eles o esmagaram até a morte. 15% das pessoas que estão enterradas aqui foram esmagadas até a morte. Você sabe que muitas pessoas, inclusive eu, têm muito medo da morte e não gostamos de pensar nisso. O que a morte significa pra você? No satanismo, a razão pela qual Pra mim representa a salvação, mano. Representa a volta pro uno. Representa o equilíbrio, a harmonia completa. A sabedoria completa, universal, né? celebramos a nós mesmos é porque essa é a única vida que temos. Acreditamos que quando você morre, está morto. Ah, eu não. Não há um céu glorioso e brilhante e nenhum inferno onde pecadores O luciferianismo, ele é aqui, mano. Ele é na terra, mano. Na matéria. O Deus ruim é o que vive aqui. O Deus positivo é do outro lado. Ele não faz parte daqui. pegam fogo, sabe? Basicamente, você tem que aproveitar ao máximo sua vida. E se for um babaca, peça desculpas. Seja um hedonista com responsabilidade. O que significa Isso aí eu concordo com ela. hedonista? É tipo, você quer ter liberdade sexual, quer festejar e quer viver intensamente o fim de semana. Isso aí eu concordo com ela. Você faz isso, mas não esqueça da sua vida real também, sabe? Você pessoalmente não tem medo da morte, então. Você aceita a morte. Muitos dos meus amigos já morreram e o meu ex-marido está morto. Minha vida real é do outro lado. Isso aqui é uma vida imaginária. Mas, no entanto, tipo, demorou um pouco para eu processar todas essas mortes porque elas aconteceram bem de repente, entende? Entendi. E para mim é isso que significa. Sei que nunca mais verei essas pessoas. Para mim, essa foi a última vez que eu vi essas pessoas, Sei. sabe? Isso que significa morte para mim. Entendo. E isso, então, é o que mais me entristece. Sim, isso é triste. Porque a vida é pros vivos, sabe? Concordo. Mas isso depende do que você acredita, de para onde você vai. Mas eu realmente acho que nós vamos para a Terra, ou somos espalhados pelo ar ou pelo mar. Então, satanistas em geral não acreditam em céu ou inferno? De jeito nenhum. Nem sequer acreditamos em Satanás. Eu não acredito também, não. Satanás é uma metáfora. Então por que é chamado de É. satanismo? É confuso? É mesmo, né? É uma faca de dois gumes. Tipo, Satanás representa a liberdade pessoal. É isso que você acredita? Sim. As pessoas perguntam, é uma religião ou é uma filosofia? E eu poderia dizer que é um pouco dos dois. Mas o Eu levo como filosofia, não como religião. que o satanismo te dá mesmo é a liberdade de ser você. Tipo, sim, há algumas diretrizes no satanismo, mas você pode ser você mesmo. Eu não acredito no diabo real de jeito nenhum. Já estive realmente perto da morte muitas vezes, onde tive 30 cirurgias entubadas e várias cicatrizes. 30? Uau. Sim, minha perna inteira tá toda zoada. Sério? Sim, tipo, Nossa, sinto muito por isso. é tudo tipo, quero dizer, minha perna inteira foi retirada. Nossa. O que aconteceu é que fui atropelado por um carro quando tinha 20 anos. Caramba. Eu tive umas 33 hastes na perna, 34 na real, porque uma delas quebrou. Sinto muito por isso. Ele é forte, né? Pois é. Ele é mais forte que qualquer pessoa que já conheci. Eu entrei pro cristianismo naquela época, mas eu decidi ficar no satanismo. Que nada, você que é forte. Uau. Quer dizer, eu nunca teria imaginado. Você tá andando bem, sabe? Sim, e tiveram muitas pessoas vindo pregar pra mim no hospital, me dizendo que Deus realmente estava do meu lado, por isso eu sobrevivi a esse acidente em que fui atropelado por um carro. E você pensava, tipo, não. Eu ficava tipo, eu só quero sair dessa merda o mais rápido. Sim, a É. ciência que te salvou. Sim, A ciência que salvou. é isso aí.
Você fala algo pra eles ou você só fica quieto pensando quando falam de Deus, tipo, nada a ver? Eu os ouço e ouço o motivo de acreditarem em Deus e porque isso os ajuda a se guiar em problemas pessoais. Concordo. É respeito, né? Isso aí é o mínimo que o ser humano deve ter. Pro diabo ou Satanás, você pode ir pro inferno, mas vocês não acreditam nisso. Então, Não. o que acham que acontece por aqui? Eu acho que o inferno tá na terra, sabe? Tipo, o inferno é o que você Concordo com ela. Isso aí eu concordo. faz dele. Se você tá passando por um momento ruim, eu considero isso como o inferno. Concordo. E se você tá aqui e tá se divertindo, esse é o seu paraíso, certo? Concordo com ela. Isso aí eu concordo. Estamos no centro de Salem e é muito legal. Realmente sinto que estou em Boston por causa dos prédios de tijolos e cada placa que vejo é literalmente bruxa. Magia no ar. Muita magia. E assombrado. Quando ela disse que era uma bruxa satânica, você falou, adorei. Há um grande mal-entendido sobre os satanistas, o templo satânico e o que eles têm a oferecer. Acho que os satanistas e as pessoas que apoiam o templo satânico, na verdade, se preocupam em ajudar outras pessoas. Sinceramente, minha esposa e eu nos mudamos pra cá há cerca de 2 anos, e logo notamos uma grande diferença. Aqui há um grande senso de comunidade e um senso de cuidado um com o outro. Todos conversam com todos, e são muito acolhedores. Aí. E esse foi tipo, quero dizer, você pode notar isso nas lojas daqui, Com certeza. Por isso que as pessoas não podem ficar julgando, sabe? não é? Quero que conheça minha amiga. Olá, eu sou Zandora. Olá, tudo bem? Sou uma bruxa satânica. Sério? Não afetando a sua vida, velho. Tá de boa. Cada um, cada um. Mentira. Eu amo isso. Sério? Você gosta? E Sim, por que gosta? eu nasci aqui e adoro tudo sobre bruxas e coisas assim. Sério? Sim, é muito legal. Isso é tão fofo. E vocês? O que vocês acham sobre bruxaria? Eu acho muito legal. Eu adoro tem essa toda a sua vibe, história, né? acho Tem da muita hora. coisa. Eu pessoalmente acredito muito em bruxaria e tudo que tá em volta, sabe? Cristais, cartas de tarô, Eu as também. histórias e Tem tal. muita coisa Cresci legal. assim com minha mãe que gostava dessas coisas. Que incrível. É demais. E eu sinto uma vibe natural de bruxa em vocês. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Tenham um bom dia. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Sua família te apoia em relação às suas crenças? Eles nunca me criticaram pelas minhas crenças. Eles são muito legais com isso. Eu não tenho um relacionamento muito bom com minha mãe, mas quando eu tinha, ela me apoiava. E eu falo com meu pai às vezes. Posso até contar pra ele sobre isso, mas acho que ele não Entendi. vai dar atenção. Quero dizer, ele fica meio estranho pelo fato de ser meu pai e eu ser uma modelo erótica, sabe? Eu saí na Playboy uma vez. É mesmo? E então agora meu pai nunca mais vê nenhuma Playboy. Isso porque saiu Caralho, mano. em uma? Sim, Tá, Você gosta de se caralho. apresentar no palco? eu amo me apresentar. Esse é meu ritual. Tipo, esse é o ritual definitivo pra mim. É isso que te motiva? É muito louco, tipo, porque assim que subo no palco e vejo as luzes acenderem e a cortina se abrindo, Eu adoro isso. eu vou pra um lugar diferente na minha mente. O que você acha de sugar sangue? Eu não sugo sangue de pessoas. Isso parece perigoso. Sim, tipo, Mas se você curte isso e a outra pessoa tá de acordo, eu não vejo problema nenhum. Enquanto for com consentimento, você pode fazer o que quiser, sabe? Se você Isso é verdade. Concordo. concorda com algo, isso é consensual. concordo. Isso é Eu concordo verdade. com isso. Consensual é sexy. Consentimento é sexy. Consentimento é muito sexy. Sim. Amém. Ai, mano. Eu gostei atrás de mim deles, está mano. o Eu templo. gostei. Eles são engraçados, mano. Templo satânico. Da hora. E o que é meio louco Teria é que ele é amizade. localizado dentro Teria de um amizade. bairro. Então há literalmente casas por toda parte ao nosso redor. Eles têm artistas sazonais que vêm aqui e fazem curadoria dessas belas peças de arte. E então tem os trabalhos com sigilo, sabe? E o trabalho com sigilos é algo realmente importante para satanistas ritualistas. E algumas pessoas têm seus próprios sigilos, e outras pessoas usam sigilos como o do Baphomet. Então, basicamente, esse sigilo que eu tenho é chamado de símbolo do poder satânico, e era o símbolo pessoal do Anton LaVey. Esse sigilo é uma estrela invertida com um raio dentro, e esse raio vai para baixo porque te conecta à Terra como um satanista. Todos eles significam algo diferente para cada um, e é isso. Espera, isso é um museu de arte ou um templo? É que, tipo, agora é dia, então eles têm que ganhar dinheiro, sabe? Mas quando anoitece, a mágica acontece. E falando em mágica, Esse aqui é o Baphomet. E essa salve estátua Satanás. foi feita por Mark Porter na Flórida. Temos algumas doações de pessoas, né? Se você olhar aqui atrás no lugar secreto que ninguém vê, Dizem que o símbolo do Baphomet, na verdade, representa o hermético, a ideia hermética, né, mano?
assim em cima como é embaixo. Ela tem toda uma referência, mas não é um demônio em si. Eles endeusam, né? Eles estão endeusando, mas não é um demônio, não é um. Ele tem a representação de um significado em si, mas não é Então, tipo, um ser divino, entendeu? historicamente falando, o Baphomet foi originalmente criado por um ocultista. Ele era chamado Eliphas Levi. Ele foi a primeira pessoa a desenhar o Baphomet. Não com as criancinhas, isso foi adicionado pelo templo satânico. Mas o Baphomet era basicamente trans. Ele tinha esse corpo masculino de um Hermafrodita. bode, mas também tinha seios. Sim, E esse não tem seios. verdade. E para mim, o Baphomet representa muitas coisas diferentes. Acho que representa principalmente a dualidade do ser humano. É. Entende? Como hoje em dia, especialmente, a sexualidade e as preferências de todos estão em destaque. Acho que todos nós temos uma energia divina feminina e masculina dentro de nós. E acho que o Ela tem um ponto positivo. Ela tem um ponto, uma ideia que eu penso também, um pouco. Baphomet representa isso. Mas não é só isso, tem outras coisas também, mano. E como se torna um satanista? Satanistas nascem, não são feitos. Quando li a Bíblia satânica pela primeira vez aos 13 anos, aquilo fez muito sentido para mim. E quando li A Bruxa Satânica, tudo começou a fazer ainda mais sentido porque eu nunca tinha lido um livro de ocultismo escrito para mulheres. Aquilo realmente me solidificou como uma bruxa satânica e também me ensinou a usar meus atributos e a minha sexualidade dentro da minha sensualidade. E mesmo que as pessoas pensem que eu sou burra, deixo que pensem, pois sei que posso usar isso a meu favor. É louco pra mim como a igreja satânica opera tão abertamente nos dias de hoje. Porque lá nos anos 80 e 90, uma onda de medo chamada pânico satânico varreu a América. Sinais de alerta de comportamento satânico podem ser aparentes. As pessoas acreditavam que havia cultos secretos abusando de crianças e realizando rituais. Os Smurfs carregam uma conotação homossexual, já que a maioria deles é do sexo masculino. Acredito que sim. Nada disso foi provado, Nossa. mas isso não impediu a mídia, os tribunais Meu e as igrejas de Deus. transformar isso numa histeria. Não muito diferente dos julgamentos de bruxas ou do pânico comunista. Então, o que aconteceu com Anton LaVey durante esse tempo é que eles quase destruíram a igreja de Satã. E é realmente muito importante que a gente reserve um momento para focar nisso, sabe? Porque esse lugar com certeza não existiria se ele não tivesse lutado pelo satanismo naquela época. Você acha que haverá outro pânico satânico? Espero que não enquanto eu viva, mas se houver, baby, eu vou entrar em cena. E eu vou te achar. Me encontre e me enfrente se tiver coragem. Adorei isso. O templo satânico também usa a arte para fazer declarações políticas, sabe? Não é sobre você. Provavelmente não há nenhum satanista que você tenha conhecido na sua vida, ou mesmo uma pessoa trans, ou alguém que pense diferente, que tenha feito algo ruim para você. Nós não estamos aqui para fazer mal a ninguém. Eu tô realmente fazendo coisas muito boas e positivas no mundo, e eu não te julgo, então, por favor, não me julgue. E todos podemos nos dar bem, sabe? E é assim que eu me sinto sobre isso. E salve Satanás. Quando o satanismo foi criado nos anos 60, você tem que pensar no clima e no contexto da época. Por exemplo, em 1966, em São Francisco, tudo era muito livre. E por isso a sexualidade é parte dos nossos rituais. A liberdade sexual, entende? Se alguém me aborda e fala que é um profissional do sexo, é tranquilo. Eu não tenho absolutamente nenhum problema com isso. Qualquer empoderamento sexual te faz bem, contanto que você não esteja traindo alguém ou dormindo com o marido de alguém ou uma merda desse tipo, sabe? Não vamos fazer isso. Isso não Isso daí já não faz parte deles, né, mano? Da concepção positiva pra eles. é legal. Tá certo. Provavelmente não Real. vou te julgar, mas eu pessoalmente separo bem o sexualismo do satanismo e definitivamente uso isso como um ritual no palco como dançarina de burlesco. E um dos meus atos de apresentação mais famosos é eu como um diabo que se despe. Meu Deus. Quando eu estava no ensino médio, acabei sendo presa por algo que fiz na escola, porque eu era gótica e tinha um livro de serial killers na minha mochila. Tinha também a Bíblia satânica e algumas letras do Marilyn Manson. E então, me tornei uma vítima do pânico satânico. Eles me mandaram para uma instituição mental por 3 meses, tentando limpar o meu cérebro do satanismo. Eita, pega. Mas bem,
Acho que não funcionou, Não né? é. Quando eu estava em liberdade condicional, uma das condições era que eu tinha que ter uma cor de cabelo normal e não podia usar preto. Sim, eles podiam exigir isso. Nossa senhora, mano. Isso daí já entra na questão de afetar a liberdade individual, né, mano? Caralho, virou uma censura agora essa porra? Virou país ditador? Totalitário? Exatamente no dia em que minha liberdade condicional acabou, eu pintei meu cabelo de preto e fui para a escola usando uma roupa toda de vinil. E então, eu não sei Caralho, tá parecendo que tá no Irã. Tá parecendo que tá lá no lugar lá dos persas. como, mas o policial que me prendeu acabou indo à minha escola para falar comigo. E ele disse: "Posso falar com você um segundo? Estou preocupado com você. O pessoal me ligou e me contou que você voltou a ser você mesma hoje." Eu fiquei tipo, sim, é claro, voltei a ser eu mesma. E ele só sentou e tirou fotos de Polaroid de mim para o livro dele sobre cultos que ele ia escrever. Depois desse dia, nunca mais fui para a escola, porque minha mãe foi lá e me tirou. E depois eu consegui meu certificado de equivalência do ensino médio. Uau, E então eu abandonei a escola por causa da forma como fui tratada. isso te deixou mais forte. É verdade. Se isso não me mudou, nada mais iria me mudar. A palavra culto é usada frequentemente, não só com satanismo, mas com tudo. Tudo é um culto ou uma seita. Sim, acho que a palavra culto assusta as pessoas. E eu acho que essa palavra em si tem sido muito usada também pela mídia, sabe? Um culto é um grupo de pessoas que acreditam e têm crenças esotéricas sobre uma coisa ou outra. Mas não precisa ser necessariamente uma coisa específica. Um culto é apenas, tipo, uma Entendi. declaração abrangente, sabe? Sim, Bem, não veio do Manson, mas Manson o popularizou nos tempos modernos. Mas, tipo, quando você olha pra mim, você pensa em Charles Manson? não. Obrigada. Não é uma assassina em série. Eu não sou membro de um culto, mesmo que as pessoas pensem que eu sou. Se eu estivesse na família Manson, então aí sim eu seria membro de um culto. Isso faz sentido pra vocês? Sim, faz sentido. Legal, então. Vendo como provocação ou como protesto, o satanismo hoje tem menos a ver com o diabo e mais com a separação entre igreja e Estado. De batalhas judiciais a ações comunitárias, eles usam o choque para provocar mudanças. As pessoas que conheci hoje em Massachusetts são ponderadas, organizadas e defendem algo maior do que elas mesmas. E devo dizer que não é tão estranho quanto achei que seria. Maneiro. E eu gostei, mano. Eu tenho essa visão também.